Olá a todos, eu sou Caleb Elias de Carvalho Barbosa, fundador e presidente do Instituto do Movimento da Tradição Teonomista Reformada Brasileira. E neste vídeo trataremos de um dos temas mais negligenciados e, ao mesmo tempo, mais urgentes da teologia contemporânea: o pecado do pacifismo teológico e doutrinário. Vivemos dias em que muitos teólogos, pastores e líderes, em nome de uma pretensa paz ou amor cristão, recusam-se a guerrear pela verdade, têm medo de condenar o erro, preferem o silêncio à confrontação e se escondem atrás de uma falsa humildade que, na prática, é rebelião contra o Deus da verdade. Diversos teólogos, incluindo do meio reformado atual, como Iago Martins, Victor Fontana e Rodrigo Bibo, incorrem nesse erro e pecado. Este vídeo, intitulado Pacifismo Teológico Doutrinário como Violação do segundo mandamento e rebelião contra Deus, é um chamado à restauração da coragem teológica, uma denúncia contra a tolerância covarde que idolatra a paz dos homens e despreza a santidade e a autoridade e a validade da lei de Deus. O segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Não trata apenas da proibição de ídolos visíveis ou imagens literais. Ele exige que adoremos o verdadeiro Deus conforme ele mesmo se revelou e proíbe a tolerância a qualquer falsa religião. Assim, tolerar o erro é ser cúmplice de rebelião contra Deus e participar da idolatria. É incorrer em idolatria, é fazer uma imagem de escultura, cooperando com a fabricação e existência de um sistema que concorre com a autoridade da lei de Deus. É levantar um novo bezerro de ouro no meio do povo da aliança. O pacifismo doutrinário é, portanto, idolatria, rebelião disfarçada de humildade. É a recusa de lutar pela pureza da fé. É a traição da causa de Cristo. É a deserção diante da guerra espiritual e cultural que ele nos chamou a travar. Ao longo deste vídeo, mostraremos biblicamente e teonomicamente como a tolerância teológica moderna, que se recusa a condenar, por exemplo, o arminianismo, o igualitarismo, a democracia e outras heresias humanistas, constitui violação direta do segundo mandamento e rebelião contra o próprio Deus. Que o Senhor, pela sua lei e pela sua palavra, reacenda em nós o zelo tanto pela verdade, o mesmo zelo que moveu Moisés a destruir o bezerro de ouro, que inflamou Elias contra os profetas de Baal e que impulsionou os reformadores a enfrentar os ídolos do seu tempo. Primeiro tópico do vídeo: base bíblica. Êxodo 24:6. Deuteronômio 13. Levítico 24. Êxodo 32. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem a servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Êxodo 24:6. Deuteronômio 5:8-10. O segundo mandamento proíbe tolerar qualquer falsa religião ou forma de rebelião contra Deus, pois toda falsa religião ou rebelião contra Deus é um sistema concorrente com a autoridade da lei divina. E tolerar qualquer falsa religião ou forma de rebelião contra Deus é participar da construção de um sistema concorrente com a autoridade da lei divina, o que
equivale a fazer uma imagem de escultura, um ídolo. Toda heresia é uma falsa religião ou forma de rebelião contra Deus. Pois o primeiro mandamento, Êxodo 23, Deuteronômio 5:7, proíbe qualquer heresia, discordância da Escritura, sistema de pensamento não bíblico ou padrão fora da palavra de Deus. Assim, tolerar qualquer heresia ou padrão fora da palavra de Deus é tolerar uma falsa religião ou forma de rebelião contra Deus. E o ato de tolerar uma falsa religião ou forma de rebelião contra Deus é, em si mesmo, uma forma de rebelião contra Deus, um ato subversivo. O segundo mandamento vai muito além da simples proibição de fabricar imagens visíveis. Ele trata do modo legítimo de adorar e servir ao verdadeiro Deus. Nesse mandamento, o Senhor estabelece que somente Ele tem o direito de determinar como deve ser adorado ou servido, e que toda tentativa humana de criar uma forma alternativa de culto, de ética ou de governo espiritual é uma usurpação da sua autoridade soberana. Assim, toda falsa religião e toda doutrina herética constituem imagens mentais e institucionais, esculturas ideológicas, intelectuais, que competem com a revelação divina. Tolerar essas religiões, doutrinas ou sistemas de pensamento é participar da construção e manutenção de um sistema concorrente com a lei de Deus, o que é, por definição, idolatria, pois participar da construção e manutenção de um sistema concorrente com a lei de Deus é participar da construção e manutenção de um ídolo, ou seja, idolatria, rebelião contra Deus. Portanto, o pacifismo teológico ou doutrinário, sendo a recusa em condenar a heresia, que é uma falsa religião ou forma de rebelião contra Deus, não é virtude, é violação direta do segundo mandamento. O mandamento não apenas proíbe fabricar ídolos literais, mas também proíbe tolerar qualquer forma de idolatria filosófica ou moral. Em Deuteronômio 13, Deus ordena expressamente que o povo da aliança não tolere falsos profetas nem líderes que conduzam à apostasia, ainda que sejam familiares, amigos ou cidades inteiras. O texto diz: se teu irmão, filho de tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu seio, ou o teu amigo, que é como tua alma, te incitar em segredo, dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses, que nunca conheceste, nem tu, nem teus pais, não consentirás com ele, nem o ouvirás, nem o teu olho o poupará, nem terás piedade dele, nem o esconderás. Deuteronômio 13, versículos 6 e 8. A razão para tal severidade é teológica e religiosa. Qualquer tolerância ao falso culto ou idolatria é cumplicidade com a rebelião contra Deus. Na teonomia bíblica, negligenciar o dever de purificar a sociedade da idolatria é desonrar a autoridade do próprio Deus como legislador supremo e único. Deus é um rei ciumento e qualquer sistema rival de servidão, ética ou lei é um ato de insurreição contra o reino de Cristo. O texto de Levítico 24, 10 a 23 demonstra que o governo civil pactual ou Estado, sob a lei de Deus, tem a obrigação de punir civilmente o blasfemo e o que profana o nome do Senhor, pois tais crimes não são meramente espirituais, mas ataques públicos contra a soberania divina. Da mesma forma, a idolatria e o pacifismo doutrinário, por perpetuarem o erro e silenciarem a verdade, se tornam blasfêmias coletivas, crimes contra a santidade de Deus.
e contra a ordem social fundada na sua lei. Em Êxodo 32, o povo de Israel fabrica o bezerro de ouro, símbolo clássico da rebelião idolátrica. Quando Moisés desce do monte e vê o povo dançando diante do ídolo, ele parte as tábuas da lei, demonstrando que Israel havia quebrado o pacto com Deus. Então, como chefe civil e mediador da aliança, ele ordena a execução dos idólatras. Então, se pôs Moisés à porta do arraial e disse: Quem é do Senhor, vem a mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi. E disse-lhes: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Ponha cada um a sua espada sobre a sua coxa, e ide e voltai de porta em porta pelo arraial, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia quase 3.000 homens. Êxodo 32, 26 a 28. Aqui vemos que o zelo de Moisés não foi apenas espiritual, mas civil e judicial. Ele aplicou o princípio teonômico do segundo mandamento. A idolatria não deve ser tolerada, porque é revolta religiosa e teológica contra o trono de Deus. Moisés, como governante, executou o juízo divino para purificar a nação e restaurar a ordem teocrática pactual. O segundo mandamento, portanto, não é apenas um mandamento de culto no que tange à esfera da igreja. É um mandamento civil, eclesiástico e ético totalmente abrangente. Ele ordena que nenhuma autoridade, nem a igreja, nem o Estado, pode tolerar sistemas que concorram com a lei de Deus ou sua autoridade. Logo, o pacifismo doutrinário moderno, ao recusar-se a condenar heresias, filosofias anticristãs e religiões humanistas, colabora com a criação de um novo bezerro de ouro, o que é idolatria institucionalizada. Segundo ponto do vídeo, o pacifismo teológico moderno como idolatria institucionalizada e apostasia cultural. O espírito deste século tem produzido uma das mais sutis e perigosas formas de idolatria, o pacifismo teológico. Essa ideologia, travestida de amor e que se apresenta como diálogo e moderação, substitui o zelo pela verdade pela busca da aprovação cultural. Ela não exalta mais a santidade e a autoridade da lei de Deus, mas o equilíbrio humano. Não prega mais a guerra religiosa contra os inimigos de Cristo e do reino de Deus, mas a neutralidade e o respeito às diferenças teológicas. Entretanto, a neutralidade diante da verdade é impossível, pois todo silêncio diante do erro é, em si mesmo, uma forma de rebelião contra Deus. O pacifismo teológico é a apostasia elegante dos seminários e púlpitos, uma idolatria institucionalizada que busca paz com o mundo e evita conflito com o reino de Satanás. Essa covardia se manifesta, primeiramente, na recusa em condenar o arminianismo como se ele fosse uma mera diferença de opinião entre cristãos. Mas o arminianismo não é apenas uma divergência soteriológica ou deontológica, é uma teologia antropocêntrica que nega a soberania absoluta de Deus e, portanto, um sistema concorrente com a autoridade divina. O arminianismo, tendo uma discordância da escritura ou heresia, é idolatria ou violação do primeiro mandamento e, portanto, uma forma de rebelião contra Deus. Ao afirmar que a vontade do homem é determinante para a salvação, o arminianismo cria um ídolo, o livre-arbítrio humano, uma imagem mental e espiritual erguida contra o Deus das Escrituras. Tolera-se esse sistema
como se fosse legítimo cristianismo, mas, na realidade, tolerar o arminianismo é participar da fabricação de um bezerro de ouro teológico. Da mesma forma, o igualitarismo e o esquerdismo, hoje amplamente infiltrados até em igrejas que se dizem reformadas, são expressões de rebelião contra o Criador. Negar as distinções ordenadas por Deus entre homem e mulher, entre autoridade e servo, entre justo e ímpio, é negar a própria estrutura da criação. Essas ideologias não são meras posições políticas e sociais, são falsas religiões, pois se constituem como filosofias que substituem a lei de Deus por normas derivadas da vontade popular ou do homem. Aceitá-las ou relativizá-las é participar da construção de um sistema que concorre com a autoridade de Deus e permitir que outro Deus reine sobre a sociedade. Entre as formas mais refinadas de idolatria moderna está a idolatria ou heresia democrática. Muitos teólogos, inclusive reformados, tratam a democracia como um princípio sagrado ou quase sagrado, como se o governo do povo, a pluralidade de ideias e a tolerância às diversas visões de mundo, incluindo não cristãs, fosse compatível com o reino de Deus. Mas, na verdade, a democracia é a negação prática da soberania divina, pois substitui o governo da lei de Deus pelo governo da vontade humana. É o retorno disfarçado de Babel, uma tentativa coletiva de criar uma sociedade onde o homem define o bem e o mal, o justo e o injusto, sem referência à revelação do Altíssimo. Tolerar tal sistema ou não denunciá-lo é violar o segundo mandamento, pois é aceitar uma forma institucionalizada de adoração ao homem, uma imagem mental de Deus fabricada ou distorção da concepção de Deus. Quando a igreja chama isso de neutro ou defende a pluralidade de ideias, ela está simplesmente ajoelhando-se diante de um novo bezerro de ouro, o bezerro da vontade popular. Toda tolerância a qualquer falsa teologia, cosmovisão não bíblica ou filosofia anticristã é cumplicidade com a rebelião contra Deus, é cumplicidade com o erro. Toda tolerância ao erro é cumplicidade com o erro, o que é uma forma de rebelião contra Deus, que é uma forma de idolatria. O segundo mandamento não nos permite tolerar falsos deuses, falsos cultos, nem sistemas que concorram com a lei divina. Portanto, quando um teólogo recusa-se a chamar o arminianismo, o igualitarismo, a democracia ou o esquerdismo de heresias, ele não está sendo amoroso, está sendo cúmplice da rebelião humana contra o Criador. Assim, o pacifismo doutrinário não é mera fraqueza, é insubmissão à soberania de Cristo. Ele ergue uma falsa imagem de um Deus tolerante, feito à imagem da cultura moderna. Um Deus que nunca julga, nunca pune e nunca exige arrependimento. Mas esse Deus é um ídolo. E servir a esse ídolo, mesmo que sob o nome de amor ou humildade, é quebrar o segundo mandamento. O pacifismo teológico e doutrinário moderno é, portanto, idolatria travestida de virtude. É a institucionalização da covardia espiritual. Quando o pastor ou teólogo se cala para não ofender, quando o teólogo relativiza a verdade para ser aceito, quando o cristão recusa-se a chamar o mal de mal, todos estão participando da mesma rebelião que começou em Gênesis 3. Sereis como Deus. O silêncio cúmplice da igreja moderna é a negação prática do senhorio de Cristo e a autoridade da lei de Deus sobre a teologia, a ética e a cultura. E toda vez que o povo da aliança
aceita conviver pacificamente com heresias e ideologias anticristãs, um novo bezerro de ouro é levantado, desta vez dentro do templo, não fora dele. Terceiro tópico do vídeo: o dever teonômico da Igreja e do Estado de suprimir a idolatria e o erro, o chamado a Guerra Santa Doutrinária. O Deus da Escritura é rei sobre todas as esferas da existência, espiritual, moral e civil. A distinção entre igreja e Estado não é uma separação de esferas autônomas, mas uma distribuição de ofícios sob o mesmo senhorio de Cristo e a autoridade da lei bíblica. Ambos são ministros de Deus, instituídos para manter a pureza da fé e a ordem da justiça conforme a sua revelação. Portanto, tanto a Igreja quanto o Estado possuem obrigações cristãs diante do segundo mandamento. Ambos devem suprimir a idolatria e as falsas doutrinas, cada um dentro da sua respectiva jurisdição. A Igreja de Cristo é a coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo 3,15. A ela foi confiada a tarefa de ministrar todo o conselho de Deus. Atos 20, 27. Proclamando com autoridade toda a Escritura como regra de fé, vida e culto. Por isso, a tolerância eclesiástica à heresia é traição espiritual, é traição ao chamado de Deus, de Cristo para a igreja. Quando os ministros do Evangelho deixam de confrontar o erro e se calam diante da corrupção doutrinária, tornam-se traidores da causa do reino. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4, 11 a 12. Cristo concedeu o ministério do ensino como instrumento de governo espiritual da igreja. Pastores e presbíteros, como ensina 1 Timóteo 3, 2 e 5, 17, devem ser aptos para ensinar, ou seja, defensores públicos da verdade. Não basta instruir positivamente o rebanho. É necessário refutar o erro e silenciar o herege. Tito 1, 9 a 11. Negligenciar isso é permitir que a idolatria teológica se infiltre no templo. Paulo, em Atos 20, ao se despedir dos presbíteros de Éfeso, declara: porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Atos 20, 27. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Atos 20, 28 a 29. Essas palavras estabelecem o princípio teonômico e eclesiástico. A igreja não tem o direito de ser neutra diante da heresia. Seu silêncio é violação do segundo mandamento, pois permite que um ídolo ou sistema que é concorrente com a autoridade da lei de Deus, exercida mediante sua lei, habite entre o povo do pacto. Assim, ministrar todo o conselho de Deus, Atos 20, é o modo legítimo pelo qual a igreja suprime a heresia dentro de sua esfera espiritual. A excomunhão e a disciplina eclesiástica são instrumentos de guerra santa, armas espirituais contra a idolatria intelectual e doutrinária. O dever da igreja de pregar todo o conselho ou palavra de Deus não é opcional, é mandamento real. E isso inclui suprimir heresias, falsas doutrinas ou cosmovisões não bíblicas. A Escritura declara em Efésios 5:11: e não sejais cúmplices as obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Dentre todas as obras das trevas, as quais os cristãos ou o povo de Deus deve reprovar, combater e suprimir, estão as heresias.
cosmovisões não bíblicas ou filosofias não cristãs, uma vez que toda heresia ou cosmovisão não bíblica é uma forma de rebelião contra Deus. O primeiro mandamento do Decálogo proíbe e condena a idolatria, o que inclui toda heresia, discordância da Escritura ou sistema de pensamento fora do padrão da palavra de Deus. A palavra de Deus é um sistema de pensamento que ele concebeu em sua mente e decidiu revelar ao homem. Portanto, todo sistema de pensamento não bíblico ou que não esteja de acordo com a Escritura é uma invenção do homem, o que é uma forma de autonomia. E autonomia implica idolatria. E em Gálatas 5, 20 a 24, dentre todas as obras pelas quais aqueles que incorrem nelas não herdarão o reino de Deus, estão listadas a idolatria e a heresia, que é uma forma de idolatria. A igreja tem o dever de ministrar toda a Escritura. 2 Timóteo 3, 16 a 17. Pregar a palavra em tempo e fora de tempo. 2 Timóteo 4, 2. E refutar os contradizentes. Tito 1, 9. Sua missão, conforme Efésios 4 e Mateus 28, 18 a 20, é discipular as nações, não apenas converter indivíduos. Portanto, calar-se diante da heresia é infidelidade ao rei. O pastor é chamado mestre. 1 Timóteo 3:2, 2 Timóteo 2:2. E os presbíteros são dignos de dupla honra quando trabalham na palavra e no ensino. 1 Timóteo 5:17. Logo, a supressão das heresias pela pregação e pela disciplina eclesiástica é parte essencial do ministério da palavra. Não é opcional, é mandato teonômico e dever cristão. A igreja deve, portanto, expulsar, disciplinar e silenciar falsos mestres. Romanos 16, 17. Tito 3, 10 a 11. E denunciar o erro. Efésios 5, 11. Quando ela falha nisso, torna-se cúmplice da rebelião contra Deus, tolerando o que ele não tolera, e quebra o segundo mandamento. Mas a revelação não para na esfera eclesiástica. A Escritura também confere ao Estado o dever de agir como servo de Deus para o bem. Só que a sua esfera de atuação é no âmbito civil. Romanos 13, 4. Sendo ele vingador para castigar o que pratica o mal. As autoridades ou governantes civis foram instituídas por Deus para ministrar sua justiça, suprimindo o mal no âmbito civil. E suprimir o mal no âmbito civil é aplicar e impor as sanções judiciais previstas na lei de Deus contra crimes definidos e tipificados por ela. E, segundo a lei divina, o ensino de falsas religiões e a promoção de heresias públicas são atos de rebelião contra o próprio Deus, o legislador supremo e único. E tais atos têm implicações judiciais no âmbito civil. Quando no meio de ti levantar profeta ou sonhador de sonhos, e te anunciar um sinal ou prodígio, e disser: vamos após outros deuses que não conheceste, e sirvamos-los, não ouvirás as palavras daquele profeta, porque o Senhor vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração. Deuteronômio 13, 1 a 3. Neste texto, o Estado teocrático de Israel é instruído a reprimir judicialmente o falso profeta do apóstata, ou aquele que incita a apostasia, a rebelião contra Deus, ao desvio da sua lei, pois sua ação corrompe a ordem social e espiritual. A idolatria, sendo rebelião contra o Deus que governa todas as nações, uma traição contra o Rei do Universo, é também crime civil, uma afronta direta à soberania divina sobre a sociedade. E tolerar qualquer forma de rebelião contra Deus equivale a esculpir, a fazer uma imagem de escultura. E isso implica idolatria, o que é um crime civil que, segundo a Escritura, exige pena capital.
O apóstolo Paulo, em Romanos 13, 1 a 4, reforça esse princípio universal da ordem teonômica, aplicada à esfera do poder civil. Porque não há poder que não venha de Deus, porque é ministro de Deus para teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada. Romanos 13, 1, versículo 1 e 4. A espada do Estado é um instrumento de Deus para executar sua justiça temporal. Quando o governo civil se recusa a punir os crimes contra o primeiro e o segundo mandamento, blasfêmia, idolatria e propagação de falsas religiões, ele abandona sua função ministerial e se torna cúmplice da apostasia. Deus não instituiu o Estado como um árbitro neutro entre religiões concorrentes, mas como executor da justiça divina, conforme os parâmetros da sua lei revelada. Negar isso é transformar a autoridade política em rebelde e a justiça civil em injustiça legalizada. A função das autoridades civis é punir o mal e proteger o bem. E o bem e o mal são definidos pela lei de Deus, não pela opinião popular. O magistrado civil é servo de Deus, responsável por manter a ordem moral e religiosa conforme a lei divina. Negar essa função é secularizar o poder civil, é exaltar César acima de Cristo. Se os governantes civis não suprimem a propagação de falsas religiões e a disseminação de falsas doutrinas, eles violam o segundo mandamento, pois não suprimir a propagação de falsas religiões e a disseminação de falsas doutrinas, mesmo no âmbito civil, é uma forma de tolerar atos subversivos ou aquilo que Deus não tolera. A igreja combate a heresia pela palavra. O Estado combate a heresia pela justiça civil. Ambos empunham espadas diferentes, mas a serviço do mesmo soberano. Quando a igreja deixa de ensinar todo o conselho de Deus, o Estado deixa de aplicar a justiça conforme a lei divina, ambos violam o segundo mandamento, porque permitem a ascensão de sistemas concorrentes com a autoridade de Deus e de Cristo. Essa omissão dupla gera apostasia nacional e corrupção cultural, levando o povo a adorar o bezerro de ouro do humanismo moderno. Assim, tanto a Igreja quanto o Estado têm deveres distintos, mas convergentes, diante do segundo mandamento. A Igreja, em sua esfera, tem como dever suprimir qualquer forma de rebelião contra Deus ou sistema concorrente com a autoridade dele, o que inclui toda heresia, por meio do ensino de todo o conselho de Deus, guardando a pureza doutrinária da Escritura, tendo o seu instrumento de ação a palavra, a disciplina eclesiástica e excomunhão. O Estado, em sua esfera, tem como dever suprimir a heresia e a idolatria públicas, aplicando sanções judiciais conforme a lei de Deus. E a lei de Deus, a sanção judicial prevista na lei de Deus para a heresia, como idolatria, é a pena capital mediante apedrejamento pela comunidade. E o seu instrumento de ação, o instrumento de ação do Estado é a espada da justiça civil. Romanos 13, Deuteronômio 13. Ambas as instituições existem sob o mesmo rei e legislador, Deus, o soberano de toda a história e de toda a terra. Ambas são chamadas a refletir sua santidade e soberania em suas respectivas jurisdições. Logo, o pacifismo teológico e doutrinário na esfera eclesiástica ou na esfera civil é uma negação do governo total de Cristo.
é rebelião institucionalizada. O reino de Cristo não avança por meio da neutralidade, mas pela fidelidade à lei de Deus. A igreja que se cala diante da heresia e o Estado que se omite diante da idolatria são aliados do caos espiritual. A verdadeira paz vem da submissão à palavra e não da tolerância ao erro. Portanto, tanto o púlpito quanto a política devem se dobrar diante da mesma autoridade, a lei do Senhor, perfeita e eterna. Salmo 19:7. Negar isso é permitir que outro Deus reine sobre a terra e sobre a sociedade. Quarto ponto, quarto tópico do vídeo. Aplicação prática. O dever dos cristãos e teólogos reformados em restaurar o zelo teonômico e a militância doutrinária no presente século. A tolerância teológica e o pacifismo doutrinário não são apenas falhas de caráter, são pecados de omissão contra o Senhor do pacto, e como tais, trazem juízo sobre a igreja e sobre as nações. Quando a igreja institucional deixa de condenar o erro, o Estado recusa-se a aplicar a justiça divina contra a idolatria e a heresia, ambos cooperam na edificação de um sistema hostil à lei de Deus, onde o pecado é protegido e a verdade é silenciada. A responsabilidade dos cristãos e teólogos reformados, portanto, é dupla: restaurar o zelo teonômico dentro da igreja e restaurar a aplicação da lei de Deus na sociedade. A reforma verdadeira não se limita à ortodoxia acadêmica. Ela exige ortopraxia teonômica, a aplicação viva da lei de Deus em todas as esferas da existência humana, seja eclesiástica, civil, cultural ou familiar. Os profetas do Antigo Testamento não foram pacifistas teológicos. Elias não dialogou com os profetas de Baal. Ele os executou em nome do Senhor. 1 Reis 18:40. Moisés não contemporizou com a idolatria. Ele destruiu o bezerro de ouro e mandou que os levitas punissem os culpados. Êxodo 32, 26-28. Nosso Senhor Jesus Cristo não tolerou os falsos mestres. Ele os chamou de filhos do diabo. João 8:44. E os denunciou abertamente. Logo, quem se cala diante da heresia e da idolatria contemporânea torna-se cúmplice. E quem chama de radical o zelo pela verdade revela que o seu coração já se curvou diante do novo bezerro de ouro. A idolatria da paz a qualquer custo, a religião da neutralidade doutrinária, o culto do consenso humanista. O chamado de Deus à igreja do século XXI é o mesmo que foi dirigido a Israel do deserto. Quem é do Senhor, venha a mim. Êxodo 32, 26. É tempo de que os teólogos reformados deixem de se esconder atrás da linguagem diplomática e reassumam o papel profético e magistral que a Escritura lhes confere. Tito 1, 9-11. O dever do verdadeiro teólogo é defender a verdade contra toda mentira, não apenas com palavras, mas com ações, formando discípulos que amem a lei de Deus e que vivam sob o senhorio absoluto de Cristo. O apóstolo Paulo nos lembra, em Atos 20, que ele não deixou de anunciar todo o conselho de Deus. Em contraste, o teólogo covarde que omite as doutrinas da lei de Deus e da soberania de Cristo é culpado diante de Deus. E o Senhor não o terá como inocente, se não houver arrependimento genuíno. A restauração do zelo teonômico é inseparável
da esperança pós-milenista. Cristo reina, e o seu reino crescerá até que toda nação se dobre diante da lei de Deus. A vitória do Evangelho depende de uma igreja que combata o erro com fidelidade e aplique a justiça com coragem. Portanto, o teólogo reformado, que entende a lei de Deus como padrão eterno, tem o dever moral e escatológico de militar pela verdade, de denunciar as falsas religiões e de chamar reis e povos ao arrependimento. Salmo 2, 10 a 12. E cada um de nós, como servos de Cristo e súditos do seu reino, rejeite o pacifismo doutrinário e restaure o zelo pela santidade da lei. E voltemos a ser, de fato, a luz do mundo e o sal da terra, purificando as nações pela verdade que procede da boca de Deus. O pacifismo doutrinário é idolatria, e a idolatria, como qualquer forma de rebelião contra Deus, será destruída. E como disse o profeta Daniel, o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Daniel 7, 27. Este é o destino certo da história, a vitória da lei de Deus através do domínio cristão sobre toda a rebelião humana. Que o Senhor levante uma geração de reformados teonômicos que não amem a paz dos homens, mas a glória de Deus. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Eu agradeço a sua atenção por assistir e acompanhar este conteúdo até aqui no final. Peço que deixe seu like, comente e compartilhe este vídeo, cujo tema é tão importante, com outras pessoas. Bom, um forte abraço e até o nosso próximo encontro no canal IMTTRB no YouTube.